O sol escaldante castigava impiedoso a vastidão da fronteira, quando o pistoleiro sorriu com cinismo, apertando as 5 moedas gastas numa mão calejada. À sua frente, a jovem Apache, olhos fixos no horizonte árido, segurava um olhar que falava de dor, perda e sobrevivência. Não era uma mercadoria comum. Era uma promessa de desafio às regras que governavam aquelas terras, deixadas pelos homens brancos. A compra por $5, uma afronta, ecoava como um estalo seco contra o silêncio das pradarias vazias. O rancho onde tudo aconteceu ficava isolado entre montanhas esculpidas pelo vento e pelo tempo. Um refúgio esquecido pelo mundo, onde só os mais endurecidos ousavam se aventurar. O céu de um azul cortante parecia pesar sobre a pele ressecada dos presentes, enquanto o cheiro da terra quente, misturado ao pó levantado pelas poucas tropas que cruzavam o desfiladeiro, preenchia o ar carregado de tensão. Ali, o equilíbrio entre sobrevivência e lei se dissolvia, deixando espaço para novos códigos ou para anarquia disfarçada. O pistoleiro, rosto marcado por cicatrizes que contavam histórias de embates cruéis, movia-se com a calma de quem vestiu a solidão como armadura. Cada passo seu gravava no chão uma marca de eras passadas, um mapa de escolhas difíceis. A Apache, jovem, mas não imune à dureza da existência, carregava nos olhos a chama amarga de uma infância roubada e de uma cultura soterrada sob a opressão. Seu corpo falava de resistência silenciosa, e a vulnerabilidade que espreitava em seus gestos parecia uma armadilha para aqueles que a subestimavam. A decisão do pistoleiro de pagar $5 foi um ato de rebeldia contra o tecido social firmado, pela violência e pelo preconceito. Para os moradores da fronteira, aquele pequeno gesto rasgava o véu da ordem rígida que mantinha a paz armada. Uma escrava Apache como propriedade? Um preço ridículo para algo ou alguém que eles temiam, desprezavam e, sobretudo, não compreendiam. Esse passo desprezado carregava um fio invisível de caos, como uma pedrada lançada num lago sereno, prestes a agitar águas profundas e obscuras. Logo as vozes começou a se espalhar entre as casas de madeira. Olhos desconfiados lançados pelo beira-rio. Rumores murmurados em cantinas poeirentas. Moradores afastavam-se em sussurros, desconfiados do silêncio pesado que se instalara entre o pistoleiro e a Apache. A jovem, reticente, mantinha-se firme, porém um tremor sutil denunciava o conflito interno, entre a submissão forçada e a chama rebelde que ainda resistia. O pistoleiro, por sua vez, não buscava ali apenas uma posse. Havia em seus gestos uma inquietação que ninguém ali ousava decifrar por completo. A noite caía rapidamente, levando consigo o calor do dia e trazendo o frescor cortante das sombras que se estendiam pelo rancho. Quando a lua emergia pálida no céu do deserto, o pistoleiro sentiu um frio arrepio percorrer sua espinha, ao ouvir, ao longe, o trotar ritmado de cavalos. Mas não era um amigo que avançava pela trilha poeirenta. Era a sombra de um destino que desafiava tudo o que ele conhecia. Um inevitável confronto que poderia romper não só as regras do Velho Oeste, mas também os próprios limites de seu caráter e coragem. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça,
Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique a sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O som abafado dos cascos ressoava contra as pedras do desfiladeiro, aproximando-se como uma tempestade prestes a cair sobre o rancho. O pistoleiro sentiu o peso frio da noite escorrer em suas costas, o suor seco formando placas amargas na pele. Ele virou-se sem pressa, as cicatrizes do rosto se contraindo num meio sorriso, mais cínico que confiante. À sua frente, a Apache permanecia imóvel, a testa franzida, atentos os olhos à trilha que cortava a sombra das montanhas. O ferro das esporas tilintou enquanto ele se preparava. Não era apenas a chegada da patrulha que preocupava. Era a apreensão silenciosa, a desconfiança profunda que martelava neles. Dois estranhos unidos por acaso, separados pelo abismo de suas histórias. O pistoleiro arrancou a tampa do velho barril de água e jogou o conteúdo no chão, formando um pequeno charco fugaz na terra ressecada. Com um gesto lento, passou a mão pelo rosto da jovem. Ela não se moveu, mas dentro dela havia uma tempestade que ameaçava romper o silêncio. $5 por você, e todos pensam que é só isso que valho, murmurou ele, quase para si mesmo. Mas sabemos que não é verdade. A voz rouca carregava a dureza de quem aprendeu a valorizar o invisível, as histórias enterradas sob a pele e o medo da fronteira. A Apache desviou o olhar do horizonte cinzento e fitou o pistoleiro, desconfiada, ainda entalhada no corpo a sombra do que já perdera. Do lado oposto do rancho, um balbuciar de vozes baixas indicava o aumento da inquietação na pequena comunidade. A notícia da compra barulhenta circulava mais rápido que o vento, trazendo consigo o peso de preconceitos não ditos e de um perigo intransponível. Um velho cowboy, encurvado pelo tempo e pelo álcool, observava por uma fresta da porta. Seu olhar era uma mistura de medo e raiva, como se o futuro estivesse enredado naquela figura silenciosa. A lua já cheia banhava o terreno, mas a luz não era capaz de aquecer o que fervilhava ali. Um estalo seco interrompeu a quietude, o ranger da porta de madeira, um sinal que alguém se aproximava, sem permissão. O pistoleiro sacou a pistola, o dedo coçando o gatilho, e a Apache recuou ligeiramente, mostrando uma agilidade contida que desmentia sua aparência frágil. "Quem aí?" Uma voz rouca gritou entre a escuridão. "Somente quem não quer problemas", respondeu ele, mantendo o tom firme, mas evitando o confronto aberto. A tensão cresceu como um nó apertado, e os cavalos começaram a aparecer na clareira, seus donos espreitando sombras que pareciam carregar o peso da justiça vingativa. Era a patrulha, e não vinha para negociar. O estrépito das armas sendo preparadas ecoou como um prenúncio cruel. A Apache sufocou um suspiro, sentindo o frio percorrer-lhe a espinha. A liberdade que o pistoleiro havia comprado por $5 podia ser arrancada a qualquer momento, e a escuridão da noite esconderia mais do que apenas suas figuras. O rancho tornou-se um tabuleiro onde homens e destinos se entrelaçavam. O pistoleiro sabia que ali não haveria resistência fácil. A lei que sustentava aquela terra não distinguia heróis de vilões. Mas havia uma coisa que ele ainda não compreendia totalmente: o peso da promessa implícita naquela jovem, o que a tornava mais que uma mercadoria barata. Ela carregava um segredo gravado no silêncio dos ancestrais, uma memória que poderia abalar não apenas a ordem da fronteira, mas a própria alma dos homens que insistiam em chamá-la de propriedade.
O tempo parecia se dilatar enquanto os cavaleiros se aproximavam, cada passo marcado como um martelo contra o destino. O pistoleiro sentiu a dureza da decisão tomar conta, lutar contra o inevitável ou abrir mão, deixando para trás aquilo que começara a se formar entre eles. A Apate, por sua vez, não. Era mais uma sombra resignada. Nas pontas dos dedos sentia o pulso da raiva, da vontade de se libertar não só da posse, mas de toda a sujeição imposta. Os olhos dela brilhavam na penumbra, e naquela chama havia algo que os perseguidores ainda não viam. Não era apenas sobrevivência. Era resistência ardente. Você sabe quem eles são, o que querem, disse a jovem, a voz baixa, firme, apesar do medo que lhe apertava o peito. Mas não sabem quem eu posso ser. As palavras pairaram no ar, tão afiadas quanto os tiros que podiam vir a soar a qualquer instante. O primeiro cavaleiro avançou, o rosto coberto por uma sombra, apenas menos densa que a morte. Ele parou a poucos metros, analisando o rancho como quem pesa sua sentença. O silêncio pesado sucumbiu a um estalo. A ponta de uma flecha cortou o ar, cravando-se numa árvore próxima. Um aviso velado e urgente. O pistoleiro ergueu a pistola, engatinhando por entre as sombras até ficar lado a lado com a Apate. Em seus olhos, a determinação se misturava ao reconhecimento. Ali, naquela noite eterna, os destinos se uniam em algo maior, um pacto feito em silêncio e fogo. Quando a lua alcançou o zênite, iluminando cada cicatriz e cada dúvida, uma figura solitária surgiu na trilha que levava ao rancho. Nem era mocinho, nem vilão. Parecia uma sombra que vinha trazer uma verdade inesperada. O silêncio congelou o momento, e todos ali souberam que aquela chegada mudaria tudo. Mal se ouviu o suspiro que escapou da boca do pistoleiro, enquanto sua mão fechava-se firme ao redor do coldre. E então, ao seu lado, a Apate sussurrou: "Eles não querem só a mim. Querem o que eu guardo. E se nos encontrarem, ninguém desta terra sairá ileso." O eco dos cascos voltou a rugir no vale, desta vez mais distante, mas não menos mortal. Aos olhos do pistoleiro, uma nova realidade se formava, e com ela a promessa de uma tempestade muito maior do que a simples fronteira podia conter. A sombra que avançava contínua na trilha não tinha pressa, mas seu olhar dizia que já havia marcado seu alvo. E nada impediria que o alcance encontrasse a Apate e o pistoleiro naquela noite em que o deserto fechava seu abraço mortal. O ranger da madeira sob a ponta da flecha rompera o silêncio como um estalo seco, um grito mudo que despertou uma tensão adormecida no coração do rancho. O pistoleiro apertou a pistola com a mão firme, sentindo o suor frio misturar-se à poeira quente que se acumulava no deserto. Ao seu lado, a Apate recolheu o corpo em um gesto contido, os olhos faiscando como brasas, prontos para a luta que se avizinhava. Mas, acima de tudo, carregados de algo mais profundo, uma ira soterrada que não cabia mais em silêncio. O primeiro cavaleiro que surgira das sombras parou, um vulto grave sob a lua cheia que banhava a paisagem. Seu olhar não encontrava apenas o rancho. Era uma sentença velada que caía pesada sobre o pequeno refúgio erguido entre as montanhas. Por trás dele, a patrulha avançava lenta e inexoravelmente, as sombras alongando-se como garras afiadas contra a pouca luz. O pistoleiro sabia que não havia espaço para hesitação. Ali, no centro daquele vale, as velhas regras renasciam como fogo e aço, impiedosas e cruéis. Sem emitir um som, Apate estendeu a mão,
levemente pousada sobre o coldre que pendia em seu cinto. Era um gesto pequeno, mas carregava o peso de quem não se entregava ao destino sem luta. Suas mãos tremiam, não por medo, mas pelo acesso repentino às lembranças enterradas, as caçadas, a perda, os gritos sufocados de seu povo, e a promessa silenciosa de nunca mais se render. Ela era mais do que simplesmente uma mercadoria comprada. Era uma herança viva, uma chama que poderia queimar fronteiras e preconceitos. O pistoleiro encarou a jovem com um meio sorriso, carregado de cinismo e respeito misturados. Ele não gostava de mostrar fraqueza, mas a verdade era que aquela presença, aquela determinação inquieta, havia despertado nele algo que o tempo seco não conseguira apagar. A centelha da humanidade. Eles não conhecem o que carregas, murmurou, a voz firme contra o vento que arrastava o pó. Mas é isso que os assusta. Nas sombras, os cavalos relinchavam, inquietos, e o estalo do capacete de um soldado cortava o silêncio como um aviso. O velho cowboy, que observara o rancho pela fresta da porta, voltou a se encostar na parede, os olhos perdidos entre o remorso e o medo. Sabia que aquele momento não acabaria sem sangue, que a fronteira exigia sempre um preço mais alto do que o esperado. A multidão ao redor, impaciente e desconfiada, começava a se formar em círculo, apartando-se, observando, sussurrando, como se já antecipasse o desastre. De repente, um ruído estridente fez o pistoleiro arregalar os olhos, o disparo seco de um rifle rompendo o ar em direção ao rancho. A bala cravou-se na parede de madeira com força, fazendo estilhaços de madeira e levantando um cheiro acre no ar quieto. A Apache instintivamente jogou-se para o lado, seu corpo curvando-se com a agilidade de quem conhece cada contorno daquela terra traiçoeira. Ela ergueu os olhos para o pistoleiro, reação cheia de desafio e anseio ao mesmo tempo. Acham que vão me tomar como uma fera domada, ela sussurrou. Mas eu sou tempestade e punhal. Não me amedrontam. Os homens da patrulha começaram a desmontar, formando um semicírculo crescente, armas em punho, olhos estranhos, cheios de ódio e falsa justiça. O pistoleiro puxou a Apache para trás, protegendo-a, mas sabia que não podia permanecer ali para sempre. Cada segundo era uma dança perigosa entre a paz frágil e a violência prestes a explodir. Em seu peito, a memória de perdas pesadas batia forte como tambor de guerra. Temos que nos preparar, disse ele baixinho, a voz carregada da determinação fria que nasceu dos anos de sobrevivência. Não somos muitos, mas o que temos é isso, a vontade de não nos entregarmos, nem eu, nem você. Ela assentiu, o olhar agora fixo e resoluto. Entre os dois o silêncio dizia mais do que palavras poderiam expressar. Um pacto silencioso nascido da necessidade, da esperança e da coragem que só os perdidos podem encontrar. Algo impediu o pistoleiro de recuar, mesmo sabendo que o confronto inevitável não seria uma batalha justa. Ele via na Apache mais do que uma companheira de luta. Via uma faísca de revolta que poderia incendiar todo o Velho Oeste. Enquanto ajeitavam suas posições entre as sombras do rancho, o vento trouxe até seus ouvidos um som estranho, um clarim abafado que vinha da direção contrária à da patrulha. A Apache franziu o senho, desconfiada. Aquilo não fazia parte do plano dos perseguidores. Algo novo estava chegando, uma terceira força emergindo das trevas do deserto. O som de cascos ecoou entre as montanhas, mas desta vez, mais forte, seguro, diferente. O pistoleiro sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha,
bem diferente do temor que já conhecia. Era um aviso, um presságio. Algo nesta noite, ainda mais perigoso do que a patrulha, se aproximava silenciosamente. Uma sombra maior e mais implacável. Na trilha, uma figura solitária se desenhava entre a poeira levantada, moldada pela luz da lua cheia como um espectro que caminhava contra o vento. Nem herói, nem vilão. Era a presença inesperada que poderia mudar os termos do jogo. O pistoleiro apertou o coldre. Com força, olhos fixos na figura que avançava sem hesitar. A Apache, ao seu lado, deixou escapar um suspiro contido, os lábios tremendo levemente. Eles não querem só a mim, sussurrou baixinho, voz embargada. Querem o que eu guardo. E se nos encontrarem, nenhum de nós sairá vivo desta fronteira sangrenta. A figura parou na soleira do rancho, a silhueta cruzando sombras com o peso de um segredo capaz de incendiar aquele vale esquecido pelo tempo. O silêncio se condensou, exado como o calor do deserto. O destino, naquela noite, deixava claro sua escolha. A tempestade estava apenas começando. O estalo da flecha havia rompido o silêncio do rancho como um grito de aviso, e a tensão no ar tornou-se palpável, quase sufocante. O pistoleiro sentiu o corpo se enrijecer junto com a noite que se adensava, espalhando sombras, que pareciam engolir a pouca luz da lua. Seu olhar atravessou a escuridão até encontrar a silhueta da Apache, imóvel, como uma pedra erguida contra o vento. Os olhos faiscando na penumbra, enquanto a respiração vaga da manhã se esvaía no ar frio. Sem trocar palavras, ele se agachou ao lado dela. O rosto marcado pelo cansaço dos anos carregava agora uma chama nova, a centelha da luta inevitável. A Apache, firme, não desviava o olhar da trilha por onde os cavaleiros a aproximavam, conscientes do peso que carregavam às costas. Um silêncio carregado de histórias caladas se estabeleceu entre os dois, mais eloquente que qualquer conversa. O primeiro soldado emergiu da sombra com o passo pesado, a bota pisando firme no chão seco, um vulto ameaçador que trazia não só força, mas também o julgamento impiedoso da lei que eles representavam. O pistoleiro ergueu devagar a arma, sem pressa, mas com resolução. A jovem ladeou-se, a mão firme em sua própria arma, pronta para o instante em que tudo explodisse. Horas e veredas daquele lugar parecem se condensar naquele momento, onde o medo, a raiva e a necessidade viram um nó apertado e invisível. O homem que alcançou o rancho era mais do que um simples perseguidor. Trazia o olhar duro de quem perdeu tudo e quer cobrar preço pelo passado. Em seu rosto brilharam as cicatrizes da guerra, mas também o desespero da injustiça não resolvida. Você sabe o que está em jogo, Apache, rosnou o líder da patrulha, as palavras cortando o silêncio com a frieza de um bisturi. Essa terra não pertence a você, nem ao pistoleiro. É hora de acabar com essa farsa. A Apache inalou fundo, libertando um fio de ar carregado de determinação, enegrecida pelas dores guardadas. Não falo mais por mim, falo pelo que carrego dentro, pelas vidas que se foram, pela promessa que ainda resiste. A voz firme apesar do tremor contido, portava a força das árvores milenares, da tempestade e da resistência do deserto. Os olhos do pistoleiro se apertaram, o combate mental iniciando-se antes mesmo dos disparos. Ele sentia a barreira invisível que a Apache representava. Não mais uma mercadoria comprada, mas uma alma em chamas, pronta para incendiar fronteiras sagradas, capaz de despertar no peito dos homens o pavor do desconhecido.
Você sabia o risco quando me comprou, replicou ela em tom que mais do que acusava, desafiava. Ninguém aqui entende o que está além do escudo das aparências. O vento carregou suas palavras como uma prece amarga, enquanto os cavaleiros se fechavam como lobos famintos. Um disparo ecoou cortante, mas o silêncio investiu logo após como uma onda que engoliu a clareira. A Apache se lançou para o lado, pele lisa roçando o chão, seguida com rapidez incomum pelo pistoleiro, que bloqueou o avanço de uma lança improvisada, um movimento que parecia ter sido meditado por anos. Não seria uma captura fácil, nem uma rendição aceitável. Naquele instante, o velho cowboy que observava das sombras respirou fundo e desfez seu apoio na porta, desaparecendo nas sombras com uma expressão que misturava pesar e admiração. Sabia que o que se desenrolava ali marcava uma ruptura, um corte definitivo com as velhas leis da fronteira. Eles querem algo que vai além dos olhos, murmurou o pistoleiro para a Apache, a voz rouca. O que você esconde é um fantasma que assombra todos os nossos caminhos. Ela respondeu com o olhar fixo na trilha agora tomada pelo alvorecer, onde outra figura surgia, solitária e silenciosa. Uma sombra ambígua que carregava no passo a promessa de uma nova encruzilhada. Seus traços estavam ocultos na névoa tênue da manhã, mas o olhar que o pistoleiro captou naquela aproximação era duro, determinado, uma sentença que ainda não fora pronunciada, mas inevitável. Não somos nós os caçadores, disse ela, límpida apesar da tensão. É algo maior que esta terra, e está vindo. Uma rajada seca de vento levantou poeira misturada ao aroma rancio da pólvora e da terra quente. A trincheira entre os dois bandos ganhava vida, e as vozes, agora baixas e tensas, aproximavam-se como o bater de um tambor ancestral. O pistoleiro estendeu a mão, tocando brevemente o ombro da Apache. Um gesto simples, mas carregado de um pacto invisível. Lutariam, não por posse ou lei, mas por algo mais profundo. A preservação de uma história sufocada e a promessa que não cabia mais em silêncio. O tempo rútilo do nascer do sol lançava sombras longas e angustiantes, chamando a urgência que não podia mais ser negada. Então, a silhueta da figura solitária parou, deixando à mostra os olhos que reluziam com uma chama inesperada. Nem ameaça, nem redenção, mas uma nova incógnita que haveria de riscar os céus de poeira e sangue. O pistoleiro apertou o coldre, sentindo nas entranhas um pressentimento frio e cortante como o aço de um punhal esquecido. Um fio tênue de esperança. Manchava o ar, mas era um fio frágil, dependente daquilo que viria a seguir. Eles não querem apenas você, sussurrou Apache, voz carregada de perigos e segredos antigos. Querem o que eu guardo, e se o encontrarem, a fronteira arderá em chamas que ninguém poderá apagar. E naquele instante exato, a figura avançou da névoa, seu passo firme rompendo o silêncio mortal que até então envolvia o vale. O pistoleiro engoliu em seco ao vislumbrar o rosto da recém-chegada. Família, inimigos ou uma voz do passado que insistia em sair das sombras. Não havia resposta, apenas a certeza de que a calmaria estava se quebrando, dando lugar a uma tempestade que mudaria para sempre os destinos daquela terra esquecida pelo tempo. O estalo da flecha ainda reverberava no ar, quando os primeiros cascos se avistaram na trilha entre as pedras. O pistoleiro sentiu o frio da noite enroscar-se pelos ossos, mas a mão firme não tremeu ao erguer a pistola. A Apache ao seu lado permaneceu imóvel,
engolindo a agitação interna, olhos fixos nos vultos que surgiam como espectros de um passado sanguinário. A patrulha avançava, movida por uma justiça tão cega quanto cruel. Seus rostos, sombras recortadas na penumbra, traziam a determinação mortífera de quem não aceita desafios. Mas naquele instante, em meio ao silêncio cortado pelo ranger das armas e o respirar tenso, o rancho se tornou o epicentro de uma história que ultrapassava posse e lei. Sob a lua cheia, o pistoleiro e a Apache trocaram um breve olhar, onde o cinismo encontrou a resistência. Não eram parceiros por escolha, e sim por necessidade, duas almas feridas, que renasciam na fronteira onde o medo e a coragem se confundiam. O gesto gentil do pistoleiro, a mão que deslizou pelo rosto dela, carregava algo que a própria dura pele talvez não resistisse. Um reconhecimento da humanidade perdida. Mas o mundo lá fora não o esperava por ternuras. O líder da patrulha, uma sombra robusta e ameaçadora, rompeu o silêncio com voz áspera, carregada de condenação. Esta terra não é tua, nem dele, e tua presença só alimenta a tormenta que a enfurece. A Apache inalou fundo, deixando a voz escapar como pólvora acesa. Não sou mais propriedade. Sou a lembrança viva do que querem enterrar. E isso é o que queimará suas certezas. Um fogo antigo brilhou em seus olhos, desafiando o jugo da ordem e do preconceito. O pistoleiro apertou a pistola com firmeza. Ele sabia que não havia ganho fácil. Apenas a batalha iminente no silêncio antes da tempestade. O rancho, até então refúgio apagado, ganhara vida como palco de destinos que se entreteciam, enfrentando o peso de velhas dores e o estilhaçar das certezas. Um disparo estalou no ar, o som ácido cortando a noite como uma lâmina. A Apache mergulhou para o lado, corpo curvado com a graça que só quem viveu entre sombras e perigos pode adquirir. O pistoleiro, logo atrás, bloqueou o avanço de um soldado que se lançou agressivo, braços duros como aço e movimento calculado. Cada gesto deles revelava não só treinamento, mas uma fúria contida, o fogo de duas existências marcadas pela perda e pela luta pela liberdade. Entre o abafado murmúrio da comunidade que se afastava, em silêncio temeroso, o velho cowboy observava nas sombras. Seus olhos profundos refletiam a tristeza de quem sabia que aquela noite exigiria um preço alto e que a fronteira, implacável, não poupava ninguém. O pistoleiro ergueu-se, a respiração pesada, e encarou a Apache. Eles não compreendem o que carregas dentro. É por isso que te temem. A voz carregada de uma verdade que vinha da experiência árida do deserto encontrou eco nos olhos da jovem. Eles temem um fantasma que não podem capturar. Respondeu ela, o corpo ainda tenso, rosto marcado pelas memórias que queimavam por dentro e pela esperança impossivelmente teimosa. Mas sou eu quem decidirá se essa chama sobreviverá ou consumirá tudo. A sinalização veio de um clarim abafado, distante, rompendo o perímetro da patrulha. Um novo som, firme e inconfundível, vinha da contramão da ameaça já conhecida. A Apache franziu. Senhor, sentindo o gosto amargo da desconfiança, não estavam diante de um mero confronto, e sim no epicentro de forças que a fronteira jamais testemunhara. A figura solitária apareceu na trilha, moldada pela luz prateada da lua. Passos seguros que quebravam o silêncio como uma sentença antiga. Não havia hesitação no caminhar, apenas a determinação austera de quem carrega nos ombros o peso de segredos invisíveis. A presença quebrou os intervalos da batalha iminente.
impondo uma aura que mesclava ameaça e esperança. O pistoleiro apertou o coldre, olhos cravados na nova chegada. O coração martelava uma mistura estranha de reconhecimento e apreensão. A Apache ao seu lado expirou lento, sussurrando carregado de um pressentimento cortante. Eles não querem apenas a mim. Querem o que eu guardo. E se souberem, esta terra inteira será consumida pela chama que... Não poupa ninguém. A figura avançou até a soleira do rancho. As sombras se curvaram à sua chegada, e uma tensão mais profunda drenou o ar das narinas dos presentes. Nem ameaça clara, nem salvação invocada. Apenas uma certeza que esmagava todas as esperanças anteriores. Algo estava por vir. Uma tempestade muito maior que qualquer bala ou patrulha. O silêncio se condensou no instante em que o novo visitante revelou o rosto oculto pela capa e pela longa sombra da noite. Era um rosto conhecido, distante, marcado por dores silenciosas e um passado que se recusava a ficar enterrado. A firmeza do olhar falou antes que as palavras pudessem surgir. Um convite sombrio para que todos ali enfrentassem não só os inimigos do presente, mas os fantasmas que carregavam no peito. O pistoleiro fechou os punhos, apertando o coldre com força. A Apache engoliu o medo, o fogo nos olhos mais intenso que nunca. A noite ficava cada vez mais densa, e naquela escuridão espessa, uma verdade inescapável tomou forma. Aquela aliança improvável não seria mais apenas uma questão de sobrevivência pessoal, mas o primeiro capítulo de um conflito que abalaria os céus e as areias da fronteira para sempre. Uma única palavra pairou entre eles, quase inaudível, mas carregada do peso do destino que estavam prestes a enfrentar. Traição. O som dos cascos crescia enquanto a patrulha avançava, e cada batida distante era um martelo forjando o destino que já insistia em traçar seu curso. A noite parecia engolir o rancho, mas dentro dele as sombras se entrelaçavam em silêncio tenso, como se o tempo hesitasse antes do estampido do inevitável. O pistoleiro ergueu a pistola com calma impassível, o dedo coçando o gatilho com a experiência de quem já abraçou a morte mais vezes do que lembrava. Ao seu lado, a Apache sentia o corpo em alerta, a pele arrepiada não só pelo vento frio, mas pela correnteza de lembranças e medos que ameaçavam romper. Seus olhos, que outrora fitavam o horizonte árido com resignação, agora emanavam fogo. Uma promessa silenciosa de que não se curvaria sem luta. O líder da patrulha avançou com passos firmes, sombra que engolia a pouca luz, os olhos penetrantes de quem já conhecia o sabor amargo do fracasso e da perda. Devolva-a, ordenou, a voz carregada de uma autoridade inflexível, antes que esta fronteira pague um preço que não está pronta para suportar. A Apache sequer desviou o olhar para ele. O que você quer não está aqui. Está enterrado no silêncio de quem tenta apagar nossa história. Eu não sou mercadoria. Sou a memória de um povo que você nunca entendeu. O pistoleiro sentiu um aperto no peito, como se o peso daquelas palavras carregasse não só a sua luta, mas a de muitos esquecidos. Ele fechou os punhos ao lado do coldre e falou com voz grave, firme como a terra seca sob seus pés. Ela não é o que vocês pensam. Não mais. Um estalo abrupto cortou o ar. A ponta de uma faca raspou a madeira do alpendre, sinal claro de que a patrulha não estava disposta a ceder. Um soldado à espreita disparou, e a bala chilou pelo céu da noite, cravando-se no velho batalhão de madeira. A Apache se jogou para o lado.
ágil e selvagem, um reflexo afiado de quem conhece o perigo tão intimamente que o reconhecer se tornou instinto. Eles querem me arrancar daqui, sussurrou, o medo e a raiva misturados em uma voz rouca, mas não sabe o que eles vão despertar. O pistoleiro a puxou para trás, firme e resistente. Aqui, na borda do mundo, não há lugar para entregas fáceis. Vamos mostrar a eles o que significa desafiar quem não se rende. A tensão crescia, cortando o ar como uma lâmina invisível. A patrulha cercava o rancho. O murmúrio de vozes carregava a certeza de um conflito que não se limitaria às balas. Eram leis não escritas, códigos que se quebravam e sonhos que se perdiam em meio ao fogo e ao pó. No silêncio entre as passadas, um som distante, diferente, surgiu para perturbar. A batalha iminente. O estalo inicial de um clarim abafado, uma nota lenta que crescia entre as montanhas, trazendo consigo um presságio que fez a Apache estreitar os olhos. Não é só eles, disse ela com a voz baixa, quase um trovão contido. Algo mais está vindo, e não é para negociar. O pistoleiro virou o rosto para escutar, a pele arrepiada diante da novidade fora do esperado. A figura solitária surgiu da névoa que corria por entre os ossos da terra. Passos precisos e decididos, carregando no olhar a promessa dos segredos enterrados. Nem amigo, nem inimigo. Era uma incógnita faminta de desencadear mudanças. A Apache elevou a mão, o gesto simples tão pesado quanto o fardo que carregava. Você não sabe o que guardo, murmurou para o pistoleiro, a voz firme mas tingida pela verdade afiada. Das ancestrais dores. E se eles descobrirem, a fronteira se tornará um inferno que varrerá tudo e todos que ousarem cruzar seu caminho. O líder da patrulha ergueu a voz num brado que cortava como aço, ordenando o avanço. Mas os olhos não podiam ignorar o peso daquela ameaça crescente. O rancho tornou-se a arena de homens e fantasmas, cada instante pesando como uma sentença. O pistoleiro sentiu frio na espinha, uma premonição que não vinha das balas, mas dos sussurros de uma tempestade maior que se formava nas sombras. No alpendre ressoaram passos lentos e firmes, uma chegada que calou as vozes e congelou o ar. A sombra que não se apressava parou no limiar do rancho, e o rosto revelado era conhecido. Capas do passado despedaçadas, olhos carregando um silêncio pesado, uma promessa de que nada dali seria o mesmo. A Apache o fitou, reconhecendo sem necessidade de palavras que aquela noite não terminaria sem sangue, e que a guerra que se anunciava não era só deles, mas de todos os ecos que retumbaram naquela terra esquecida. Um calafrio percorreu o pistoleiro enquanto suas mãos fechavam-se em punhos firmes sobre a madeira desgastada. Ele trocou um olhar tenso com a jovem, a cumplicidade silenciosa de dois que decidiram desafiar o destino escrito nas sombras. Eles não querem só a mim, sussurrou ela, a voz quase um sopro abrasador. Querem o que eu protejo, e se encontrarem, ninguém nesta fronteira sairá inteiro. Na trilha, a figura solitária avançava sem pressa, passos firmes engolindo a poeira. Um arauto de traições e revelações que ingressariam naquela noite escura de forma irrevogável. O pistoleiro engoliu. Seco. Seus olhos encontraram os dela, e um acordo silencioso foi selado na escuridão. Dali em diante, o silêncio e a sombra carregariam segredos que poderiam incendiar não só o rancho, mas toda a alma da fronteira. E naquele instante fatal, o estalo de uma voz rouca cortou o ar pesado. Agora, o silêncio pesado do rancho
se partia com os cascos firmes da patrulha avançando, erguendo nuvens tênues de poeira que flutuavam sob a luz pálida da lua. O pistoleiro sentiu a rigidez no corpo, o suor seco que escorria pelo rosto marcado, a tensão que apertava o peito como se concordasse com o inevitável. Mas não havia espaço para desistências. Ao seu lado, a Apache permanecia tensa, porém imóvel, como uma árvore que resiste à tormenta. O olhar dela não abandonava a trilha, recortada nas sombras pelas figuras armadas que se aproximavam com precisão fatal. A determinação no rosto da jovem refletia uma promessa há muito silenciosa. Não cederia, nem seria reduzida a uma mera posse, não enquanto a chama da resistência ardia em seus olhos. O líder da patrulha, surgindo por último, era uma figura de comando e ameaça velada. A voz que emergiu cortante, insensível, parecia querer rasgar o véu tênue de calma que insistia em se manter entre aqueles homens e o destino à espreita. Devolvam a ela, ordenou, como se a palavra bastasse para devolver o equilíbrio frágil daquela fronteira quebrada. Antes que esta terra pague um preço ainda maior, a resposta da Apache foi um sussurro firme e carregado de alma antiga. A voz na qual se misturava a dor do passado com a fúria do presente. Não sou mercadoria para ser entregue, nem sombra para ser aprisionada. O que carrego não cabe em seus lugares, e quem tentar tomá-lo encontrará mais que uma mulher. E Pistoleiro viu, por um instante, a centelha que aquela frase acendia em seu próprio peito. Não mais apenas negócios ou sobrevivência. Ali estava o peso da memória, da dor, da promessa que lhes exigia um custo muito maior do que o preço pago em moedas. Ele apertou a pistola, sentindo a armadura da indiferença rachar, deixando exposta a humanidade que há muito insistira em esconder. Então, o som de um disparo rasgou o ar como um corte seco, abrindo espaço para o caos. A bala encontrou a parede do rancho, estilhaçando madeira e distorcendo o silêncio com seu apelo ameaçador. A Apache, ágil como gato selvagem, lançou-se para o lado, corpo curvado e tenso, pronta para a batalha que se anunciava. O pistoleiro a seguiu de perto, bloqueando o avanço violento de um dos cavaleiros. A luta não era apenas de força, mas de vidas moldadas por perdas e escolhas impossíveis. Os arredores se fecharam num círculo, homens armados formando muralhas de intenções brutais, seus olhos refletindo sombras de ódio, medo e falsos julgamentos. O velho cowboy observava a espreita, seus olhos cansados entorpecidos entre admiração e pesar. Sabia que aquele momento não seria simples, nem sem sangue, que a fronteira pagaria um tributo de dor e silêncio. Prepare-se, murmurou o pistoleiro, voz firme e seca. Não somos muitos, mas somos o suficiente para não sermos esquecidos. A Apache assentiu, a cumplicidade silenciosa entre eles mais poderosa que qualquer armamento. Um pacto não dito, nascido da urgência e da urgência que só o desespero e a esperança podem forjar. Enquanto as sombras se espessavam, um som diferente se erguia pelo vale. Um clarim abafado, distante, algo estranho e inquietante, que quebrava a rotina da patrulha. As sobrancelhas da Apache se contraíram. Aquilo não fazia parte do movimento conhecido, de provações antecipadas. Eram a terceira força invisível e inesperada, deslocando-se com propósito e precisão. Da névoa tênue, uma figura solitária surgiu, moldada pela lua em um chiaroscuro inquietante. Sem pressa, passos determinados se aproximavam do rancho. Nem herói, nem carrasco. Uma presença ambígua que carregava mais segredos do que intenções claras.
O pistoleiro sentiu o frio rastejar pela espinha, diferente do medo, algo mais profundo, uma premonição do que estava por vir. A Apache erguia a mão, um gesto pequeno, mas imbuído de força silenciosa. Você não entende o que trago comigo, disse com a voz baixa, feroz. Se eles descobrirem, arderá muito mais que esta terra. O líder da patrulha bufou, uma ordem cortante a princípio para avançar, mas seus olhos não podiam negar a onda de inquietação que crescia diante da nova sombra. O rancho transformara-se no palco de disputas ancestrais, onde homens e fantasmas se enfrentavam nas fronteiras da sobrevivência e da memória. O pistoleiro apertou novamente o coldre, sentindo o aço frio contra a carne. Um pontapé para o despertar da luta que não seria só de balas, mas de forças que transcendem o que o olho pode alcançar. O peso do destino, denso como o ar do deserto, fazia sua presença conhecida. Um passo firme cortou o silêncio e a nova figura parou na soleira do rancho, revelando um rosto marcado por dores antigas e decisões nunca esquecidas. Um olhar que pesava mais do que palavras, carregava sentenças que ecoariam pelos dias vindouros. Apache encontrou seus olhos e soube, sem dizer nada, que aquele momento seria definitivo, que a batalha que começava ali não era só sobre eles, mas sobre tudo que a fronteira enterrava em suas areias esquecidas. O pistoleiro fechou os punhos, uma chama difícil de extinguir ateada dentro dele. A Apache ao seu lado suspirou com força, os olhos em brasa mais intensos que nunca. A noite parecia fechar-se como um punho, segurando o fio tênue da esperança contra a maré crescente de escuridão. Então, a voz rouca que cortava o ar quente, em um sussurro carregado de presságio e dor, rompeu o silêncio. Traição! O rangido abafado da porta se perdeu no silêncio tenso que se instalou no rancho, como se a escuridão tivesse finalmente engolido o pouco de esperança que ainda habitava aquele terreno árido. A silhueta que avançara vinha quebrar o equilíbrio tênue forjado na noite. Seus passos firmes e cadenciados como sombras que se esticavam na areia. O pistoleiro apertou o coldre da pistola. O metal frio contra sua pele queimava mais do que o calor da fronteira naquela noite. Ao seu lado, a Apache exalava um sopro contido. Os olhos dela, grandes e brilhantes, estavam voltados para a figura desconhecida, que agora cruzava a soleira do rancho. Ela ainda carregava a cicatriz invisível dos olhos desconfiados que a haviam açoitado. Mas ali, naquela vigília de almas, havia mais do que medo. Havia um fogo que nem a aridez das planícies podia extinguir. O estranho permaneceu em silêncio por um instante, o rosto sombreado por uma capa desgastada, a presença firme e bela, como uma promessa de tempestade. O pistoleiro estalou a língua, um som seco que ecoou na noite carregada, e apesar do cinismo que vestia como armadura, seu olhar buscava por uma resposta que não ousava revelar. Quem é você? A voz rouca quebrou o silêncio, carregada de suspeita e cansaço. A Apache também se voltou para o visitante, a mão repousando preguiçosamente sobre a arma, preparada para o que viesse. O silêncio se alongou, fino como a lâmina de uma faca, até que a figura misteriosa finalmente falou, a voz firme e grave como o desfiladeiro que o cercava. Eu sou aquele que carrega verdades que muitos preferem enterrar. Os poços do pistoleiro penetraram fundo, atravessando a armadura do desdém que vestia. Ele sentiu mais uma vez que não era apenas a fronteira que os ameaçava. Era o peso das histórias não contadas, dos segredos enterrados que insistiam em ressurgir em noites como aquela. A Apache
Estreitou os olhos, seu olhar transpassando tanto o estranho quanto o deserto à volta, como se buscasse alento em algo além das estrelas. Você chegou tarde. A patrulha já está aqui, e eles não vieram negociar. O visitante fez um gesto quase imperceptível, uma sombra de resignação no arquejo de seus ombros. E vocês esperam o quê? Um convite para a destruição. O que guardam aí é o que temem, mais que você, pistoleiro, mais que qualquer um. O nome, pronunciado com calma cortante, fez o pistoleiro se virar lentamente. Um olhar fatalmente reconhecedor brilhou entre as sombras. Como sabe meu nome? Porque há coisas que nem mesmo o tempo consegue apagar. E eu sou uma dessas coisas. A Apache deu um passo à frente, revelando a quietude que se escondia na tempestade de seu peito. E o que quer de nós? Não sabe que não pode simplesmente levar o que compraram por $5? O estranho sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, carregado de histórias amargas e promessas não cumpridas. Não é você que eu quero, menina, é o que você guarda. E se deixarem, vou buscar, porque o que você tem em si é o perigo de reescrever a fronteira. O pistoleiro rangiu os dentes. A palavra revolução pairou invisível no ar, escrita entre as rachaduras daquela terra seca. Ele sentiu o fogo da luta se reacender por dentro, quente e urgente. E se você falhar em entender que aqui não existe espaço para seus segredos e promessas, que somos mais do que lendas e fantasmas? Antes que o estranho pudesse responder, um estalo cortou o ar. Não um disparo, mas o som inconfundível de cascos que se afastavam na trilha. A patrulha recuava, forçada talvez por algo maior que o tenso equilíbrio daquele cenário. O visitante olhou para trás, em silêncio, antes de retornar o olhar tomado por uma decisão irrevogável. Vocês têm pouco tempo. O que guardam não ficará em silêncio por muito mais tempo. E a sombra que se aproxima não poupará ninguém. O pistoleiro encostou-se ao batente. Da porta, o corpo cansado, mas os olhos incendiados pela urgência do que ainda estava por vir. A Apache pousou a mão em seu ombro, firme, uma âncora no mar revolto das incertezas. Eles não eram mais donos do próprio destino. Eram peças movidas por forças que ultrapassavam qualquer acordo ou moeda paga. O rancho inteiro parecia respirar aquele instante como o último fôlego antes da tempestade. O silêncio pesado foi rompido apenas pelos sussurros distantes do vento, que carregava promessas e ameaças entre as rochas. Eles não querem apenas a mim, sussurrou a Apache, voz baixíssima, o brilho da lua refletido em seus olhos de fogo. Querem o que carrego, e se o encontrarem, não haverá mais fronteira, só cinzas. Um ruído foi tão abrupto que quase quebrou o silêncio de vez. Passos rápidos, firmes, vindos da escuridão do lado oposto do rancho. Todos os olhares se viraram na mesma direção, a tensão enrolando-se em nós apertados no peito. Era uma voz conhecida? Uma ameaça maior? Ou a traição que havia sido sussurrada, silenciada, até aquele momento? O pistoleiro encarou a figura que surgia, o frio mortal da noite cruzando com o calor da fúria que começava a arder em seu coração. E enquanto o vento arrastava a poeira do deserto, a Apache estreitou os olhos com a certeza mais dolorosa. Nem tudo o que chega à fronteira traz esperança. Algumas chegadas são sentença de morte solene. Entre silêncio e sombra, uma única palavra explodiu no coração da noite. Traição. O silêncio que se seguiu à palavra traição foi mais denso do que a noite que os envolvia. O grupo inteiro congelou,
como se o ar tivesse sido sugado do desfiladeiro, deixando somente o eco daquela sentença reverberar entre as montanhas. Nem o vento ousava quebrar aquele instante de espera. O olhar do pistoleiro encontrou o da Apache, ambos cientes do peso que as palavras carregavam. A sombra que avançara no rancho não fora mera presença. Era alguém cuja chegada rasgava um véu de segredos enterrados e antigas alianças rompidas. O ar pesado carregava não só o peso de confrontos iminentes, mas a certeza de que nada mais voltaria a ser como antes. O visitante, com o rosto parcialmente oculto pela capa, deu um passo à frente, revelando uma expressão marcada por anos de luta e perdas. Sua voz saiu firme, rouca pela poeira dos caminhos percorridos. Quem traiu não foi só um homem ou uma causa, mas a linha tênue que mantém esta terra em equilíbrio. E eu vim buscar o que foi roubado, não pela violência, mas pela justiça dos esquecidos. Apache avançou, a postura firme, desafiando o peso do passado. Diga sem rodeios, quem e por quê? Não temos tempo para fantasmas. A sua voz trazia a autoridade de quem carrega toda uma história que não aceita ser esquecida. O visitante endureceu o olhar, lançando um breve olhar para o pistoleiro, reconhecendo nele o que tantos outros nascidos na fronteira haviam perdido: a esperança teimosa em meio ao caos. A traição veio de onde menos esperávamos. Entre os que juraram proteger, havia os que queriam controlar. A promessa que você comprou por $5 não é somente carne e osso. É a chave para um segredo que muitos temiam devolver ao mundo. E é esse segredo que pode destruir tudo. O pistoleiro apertou o coldre, o punho cerrado revelando sobrancelhas franzidas. A Apache não desviou o olhar, sentindo a manualizada profundidade da situação. A tensão, antes dispersa, ganhou um foco, uma urgência que só uma ameaça real poderia criar. Então devemos fugir ou lutar contra um inimigo invisível, que reside até mesmo onde os nossos deveriam estar? O visitante balançou a cabeça, frio. Não há fuga possível. A força de quem nos cerca é grande, mas o que defendemos é maior. Vocês têm o poder de restaurar o equilíbrio ou ver esta terra afundar em trevas para sempre. Um suspiro pesado escapou dos lábios do pistoleiro, enquanto seus olhos varriam o rancho, o refúgio que, para além das pedras e da poeira, havia se tornado símbolo de resistência e nova esperança. Se isto é uma sentença, vamos cumpri-la do nosso jeito, com a verdade nas armas e a fé no que ainda podemos salvar. A Apache ergueu a cabeça, sentindo um fogo novo arder nas veias. Suas palavras ecoaram fortes e claras, cruzando o vale. Não sou mercadoria, nem segredo silencioso. Sou a voz do que não se cala, e se me tirarem, enfrentarão não só meu corpo, mas a fúria de um povo inteiro. O visitante fez um gesto quase imperceptível. Atrás dele, o rancho começou a se movimentar. Aliados antes escondidos emergiam das sombras, desafiando o destino com coragem resignada. Homem e mulher, Apache e forasteiro, aliança improvável que havia nascido no preço de $5, mostrava agora sua força verdadeira. Na clareira, o frio da noite começava a ceder diante da aurora que tímida despontava no horizonte. A escuridão escondia demais, verdade, mas também escondia possibilidades. E aqueles que ali estavam, feridos pelo tempo e pela injustiça, eram os que fariam a terra renascer. O visitante falou pela última vez,
a voz carregada de determinação e renúncia. A traição pode ter nos dividido, mas só a união forjada no fogo da esperança pode nos salvar. Que esta noite seja o começo da reconquista. O pistoleiro olhou para Apache e, pela primeira vez, o sorriso não foi cínico, mas carregado de um respeito profundo e silencioso. Ele sabia que as moedas trocadas foram pequenas diante do enorme preço já pago, e que nada ali pertencia a ninguém, a não ser ao legado que estavam prestes a escrever. O sol começava a vencer o horizonte. A poeira das últimas batalhas ainda dançava no ar quente. Mas o rancho resistia, firme. Não mais um símbolo isolado de sobrevivência, mas o coração pulsante de uma promessa renovada. A Apache tirou as correntes invisíveis do passado, deixando ir o peso que aprendia. No rosto, a cicatriz da guerra se iluminava não com amargura, mas com a luz serena da liberdade conquistada. O pistoleiro guardou a arma, sabendo que seu papel ali, entre aquelas dunas e montanhas, era o de protetor e cronista daquilo que se recusava a morrer. Esta terra não é para os covardes, ele disse baixinho, a voz carregando o barulho seco do deserto, mas para quem ousa ser mais que seu passado. Eles ficaram ali juntos, olhando o sol crescer, enquanto os primeiros pássaros quebravam o silêncio com seus cantos frágeis, testemunhas silenciosas de que, no fim das contas, a fronteira nunca foi sobre posse, mas sobre esperança. E assim, naquele rancho isolado entre montanhas e ventos, terminou uma história de dor, luta e, sobretudo, de renascimento. O futuro estava aberto, com caminhos gravados por aqueles que se recusaram a se render. O pistoleiro e a Apache, agora mais que simples nomes ou destinos cruzados, eram a centelha que iluminaria essa nova era, onde respeito e coragem tomavam o lugar do medo e da traição. A promessa feita por 5 moedas se tornara o preço da liberdade, e ninguém naquela fronteira jamais esqueceria o que isso custou. O sol já alto banhava o Vale de Ouro, e a calma que chegava era a paz conquistada pelos sobreviventes, definitiva, ressonante e eterna.